Primeiro. Segunda. Ai, Eu fui o primeiro. Eu fui a segunda. Tá bom, vamos lá. Eu fui terceiro. Nossa, tantas pessoas entrando. Nossa. Todo mundo entrando. Vamos lá. Tia, 24 já. Fecha o áudio para mim. Vou terminar essa explicação. Fechou o áudio? Ô, tia. Fala, amor. O recenseamento é para sublinhar de onde, né? cheguei. Você vai sublinhar essa contagem até 1940. Então, vamos recapitular. Vamos fechar essa parte, então. O recenseamento, essa contagem que o IBGE faz, ela acontece de 10 em 10 anos. A última contagem feita, fecha o áudio, foi no ano de 2010. Ou seja, esse ano de 2020 foi realizado ou está sendo realizado um novo recenseamento. Ou seja, para saber quantas pessoas estão habitando o Brasil. Entenderam? Então, é o IBGE que faz essa contagem. E como é que eles fazem isso? Se não fechar o áudio, não tem como. Fecha o áudio. Professora, Oi. é para sublinhar essa até 2020, 2010? Não dá pra... Até 1940. Precisa ter alguma coisa. Olha só. Tia, mas como é que eles fazem essa contagem de pessoas? Quando você nasce, você precisa fazer o quê? Os seus documentos. Você precisa fazer a sua identidade, o seu CPF. E quando você faz esse documento, isso daí, ele entra como um arquivo lá. Então, quando o IBGE busca para saber quantas pessoas tem, o seu documento serve como pessoa física, ou seja, você existe, tá? E quando as pessoas morrem, também existe um documento chamado atestado de óbito, que esse documento também fica arquivado para confirmar que você já deixou de fazer parte da população. Então, vocês entenderam? Eu vou deixar para casa, me ouve e desliga o áudio. Na sua casa, mais tarde, você vai responder a página 213. Vai lá para mim. Marca X. Você vai responder a página 213. É para sublinhar da onde até onde? Vai começar essa contagem até 1940. Página? 211 ainda, Arthur. Eu sou... Tia, Oi. o ano de 2010 foi onde eu nasci. Foi o ano que você nasceu? Aham. Que bom. Olha Tia, só. foi a minha também. Todo mundo, a maioria das 2010. Arthur, a maioria das pessoas dessa aula nasceram em 2010. Olha só. Então, Eu nasci em agora... Então, a tarefa que vocês vão fazer em casa está na página 213. Beleza? Faz sinalzinho de ok para mim. Agora nós vamos... o mesmo livro... Nós vamos para a história. Eu quero que vocês abram lá em história para mim. Vou mostrar a página. 80. Não tem como, tem pegação. Olha aqui. Página 80. Do livro. Olha a página, tia. 80. O período regencial. Oi. 80. Pronto? Cheguei, aí tenta. Conectou, mas não tá mostrando.
Aí do nada sai. Imagina. Então, ó, olha Mas eu só. ainda tô escutando. Quarto ano. Eu sou filho de um Fecha o áudio. Professora, Oi. a senhora tá me vendo? Não, não estou te vendo. Não estou, gata. Abre aí. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tá ficando complicado. Eu falei que ia chamar o tio Flávio, não é possível que eu vou ter que fazer isso. Agora, nós vamos para a aula de história. Ontem, eu deixei 2 atividades para vocês buscarem. Isso, Elô. Por favor. Tem 2 atividades de história que você vai ter que buscar na escola para mim, que fala sobre o período regencial. Mãe, Por tem as quê? 2 atividades de história para buscar lá na escola, tá? Isso. E a professora falou que semana que vem vai ter prova. E segunda, Segunda, eu vou marcar. Aí, quem vai buscar? Quem não pode buscar, vai mandar uma mensagem no Zap, que eles vão mandar a foto para você e você imprime aí na sua casa. Não tem problema também, não. tia, eu já tenho essa foto aí. Tá, deixa eu... Mas que você pode buscar? Pode buscar hoje, já tá lá. Tá bom? Essa atividade que eu deixei na escola, você não precisa copiar no caderno. Você vai responder na folha e colar no seu caderno. Combinado? Então, são 2 atividades de história. Você vai copiar, você vai responder na folha, passar a cola bonitinho, colar no seu caderno lindo e maravilhoso. Combinado? Isso vai aparecer, não tá aparecendo. Agora, E as tarefas que buscar lá é Seu caderno, tia? história. E as tarefas que buscar lá na escola cola no caderno. Agora, o que eu quero? Eu quero compartilhar com vocês um vídeo que fala sobre o período regencial, que é o que nós estamos estudando. Vai aparecer Então, o vídeo. Mostra pra gente. Mas ele escutando isso tá bom. Ah, vai adiantar. Se ela mostrar no quadro, ele vai ver. Fecha o áudio para mim. Eu vou mostrar para vocês o vídeo agora. Tá bom? Então, quando a gente vai assistir... Não, cai toda hora. Alberto, traz lá pra mim. Tá caindo toda hora, lá. Quando a gente vai assistir um vídeo, o que a gente tem que fazer? Silêncio para a gente poder entender. Então, ó, vou compartilhar com vocês, ó. O período regencial pode ser caracterizado como um período de ação política. Após a abdicação de Dom Pedro I, seu sucessor Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, como era menor de idade, não poderia assumir o trono. Na época, possuía apenas 5 anos. Para essa ocasião, a Constituição de 1824 dizia que o império deveria ser governado por um regente que fosse parente próximo do imperador. Porém, não havia ninguém que se encaixasse nesse perfil naquele momento. Então, nessa ocasião, a Constituição de 1824 dizia que deveria ser formada uma regência trina. Essa regência deveria ser formada por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral, composta pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Porém, no momento da abdicação, a Assembleia estava em recesso. Então, os poucos parlamentares que estavam presentes trataram de eleger uma regência trina provisória. Antes de falar da regência trina provisória, é importante saber os grupos políticos que predominavam naquela época. Esses grupos eram restauradores. Esse grupo defendia a volta de Dom Pedro I como imperador do Brasil, e alguns defendiam até uma monarquia absolutista. Esse grupo acaba em 1834, com a morte de Dom Pedro I. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Português. Liberais exaltados. Defendiam uma maior autonomia das províncias brasileiras, ou seja, queriam uma descentralização do poder. Nesse grupo haviam monarquistas, e alguns mais radicais chegavam a apoiar o regime republicano. Também queriam o fim do poder moderador. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Radical. Liberais moderados. Era um grupo que defendia o atual sistema monárquico, porém com o poder do imperador limitado. Como esse grupo era formado basicamente pela elite agrária, ou seja, grandes fazendeiros,
Eles queriam que as relações políticas vigentes permanecessem, como, por exemplo, queriam a continuação do sistema escravocrata. Eles também defendiam a descentralização, mas de forma mais controlada. Eles descendem do antigo grupo político conhecido como Partido Brasileiro. Devido à instabilidade política nesse período, a regência trina provisória foi formada buscando um equilíbrio entre os principais grupos políticos. Essa regência foi formada por Carneiro de Campos, representante dos restauradores, senador Campos Vergueiro, representante dos liberais moderados, e Francisco de Lima e Silva, militar centrista que atuaria como mediador. Os liberais exaltados ficaram de fora. De início, os regentes decidiram pela suspensão do poder moderador. Posteriormente, uma regência trina permanente foi eleita. Essa regência visou buscar representantes para cada região. Ela foi formada por Braulio Muniz, representando as províncias do Norte, Carvalho Costa, representando as províncias do Sul, e Lima e Silva continuou como mediador. Como ministro da Justiça foi nomeado Padre Diogo Feijó. Algumas medidas importantes tomadas durante essa regência foram: Guarda Nacional. Muitas revoltas contra o governo tinham surgido no período de Dom Pedro I, e novas revoltas estavam surgindo no período regencial. Para não Quem tá ficar rabiscando? do Exército, que naquela época ainda era de certa forma precário, o Ministério da Justiça criou a Guarda Nacional para ajudar a conter as revoltas. Ela consistia em armar os cidadãos entre 21 e 60 anos de idade, que possuíssem a renda mínima para serem eleitores, ou seja, a elite. Quem era recrutado para a Guarda Nacional? Vocês entenderam a parte aí em que ele falou assim, que olha, só tinha direito de votar quem tinha uma renda mínima. Ou seja, tinha que ganhar dinheiro para poder ter direito a votar nas pessoas que iam governar o Brasil naquele período. Se não parar de rabiscar essa tela, eu vou fechar o bate-papo de vocês de tela. E eu não estou brincando. É conteúdo de prova. Eu vou anotar o nome do engraçadinho que está rabiscando e vou encaminhar para o Flávio. Porque depois tem nota baixa. Vamos continuar o vídeo. Então, ó, lembrando, só tinha direito a votar quem tivesse um trabalho e tivesse dinheiro. Mais dinheiro. Tivesse dinheiro. Muito bem, Lu. Os ricos. O pobre não. Se a pessoa não tivesse dinheiro, ela não tinha direito de votar. Então, vamos continuar com o vídeo. Está terminando. Só um minuto. Tinham o título de coronel. A maioria eram grandes proprietários de terra. A criação da Guarda Nacional também teve como motivo criar forças militares mais leais ao governo central, já que muitos dos militares do Exército, principalmente os de baixa patente, se identificavam com as reivindicações das revoltas que surgiam e acabavam se unindo aos revoltosos. Ato adicional. Esse ato fazia com que as províncias tivessem mais autonomia, como, por exemplo, poderiam criar suas próprias leis, desde que não ferisse a Constituição de 1824, e também estabelecia que a regência trina agora passaria a ser una, e o regente seria eleito por voto secreto para um mandato de 4 anos. O ato adicional... Por quê? Vamos parar aqui um pouquinho. Por que que as regências elas foram criadas durante esse período do período regencial? Porque o Dom João ele precisou voltar a Portugal e o seu filho, que tinha 5 anos de idade, foi quem ficou aqui, o Dom Pedro, foi quem ficou no Brasil. Só que, de acordo com a Constituição, o Dom Pedro ele não poderia governar o Brasil, porque uma criança de 5 anos, ele não tem autonomia para governar. Então, foi a partir daí que o Brasil passou a ser governado por regentes, daí o nome de período regencial. Continuando o vídeo. Proporcionou uma experiência republicana no país. Regência uma de Feijó. Feijó venceu as eleições e se tornou regente. Ele era um liberal moderado, e durante seu governo várias rebeliões eclodiram no país, como, por exemplo, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Sabinada, entre outras. Devido à pressão que vinha sofrendo... Olha bem, grava bem esses nomes aí, ó. Cabanagem, que foi a revolta dos cabanos, que não tinham casas e moravam em cabanas nas margens do rio. A Guerra dos Farrapos e a Sabinada, tá? Lembra desses nomes, vou explicar o porquê. Por não conter as revoltas, em 1837 ele renuncia. O período de 1831 até 1837 ficou conhecido como Avanço Liberal.
Com a autonomia que o ato adicional tinha dado para as províncias, isso também tinha acarretado no aumento das tensões políticas locais. Dessa forma, quem apoiava o ato adicional era chamado de progressista, e quem não apoiava era chamado de regressista. Os progressistas e regressistas eram basicamente uma divisão do grupo dos liberais moderados, já que os restauradores e liberais exaltados tinham perdido bastante força. Com a renúncia de Feijó, uma nova regência foi estabelecida, Regência Una de Araújo Lima. Ele era um conservador, e em sua regência ele criou a lei interpretativa do ato adicional, que fazia com que a autonomia nas províncias fosse diminuída. O período que compreende a sua regência, 1837 a 1840, ficou conhecido como regresso conservador. Vendo a instabilidade política no momento, os liberais conseguem dar fim ao período regencial através do golpe da maioridade, que consistiu em reconhecer Pedro de Alcântara como maior de idade aos 14 anos. Então, olha só, Dom Pedro, ele foi coroado rei do Brasil com 14 anos de idade. Por quê? O período regencial, ele passou por várias turbulações. Foram várias guerras, entre elas a cabanagem, Sabinada, Farroupilha, tem também a revolta dos malês. Então, quando os regentes, eles perceberam que não davam conta de conter essas revoltas, que foram feitas por quem? Por escravos fugitivos, por fazendeiros insatisfeitos com os altos impostos que tinham para pagar, eles resolveram dar o quê? O golpe da maioridade. Então, Dom Pedro, ele só poderia ser coroado rei aos 18 anos de idade. Mas como o Brasil estava, entre aspas, aquela bagunça, eles resolveram coroar Dom Pedro como rei aos 14 anos de idade. Foi chamado, então, de golpe da maioridade, tá? Vamos voltar lá no vídeo. Em 1840, imperador do Brasil. O golpe da maioridade foi feito com assentimento de Dom Pedro II. Além disso, grande parte da população clamava pelo retorno da figura do imperador. Então, olha só. Por que é importante a gente... Você, gestor escolar, está passando por um momento Por que desafiador na é... matrícula? Só um minutinho, deixa eu fechar um vídeo aqui. Descubra como as tecnologias educacionais podem ser um aliado de inovação. Período regencial. Fecha. Pronto. Então, por que a gente precisa entender o que aconteceu na história lá atrás? Estudar isso. Por quê? O que nós estamos vivendo hoje, ele é reflexo daquilo que nós estamos vivendo desde o início da colonização brasileira. Porque o nosso Brasil até então, antes de 1500, até 1500, ele era habitado somente por indígenas. O livro traz para nós, a história traz para nós que os primeiros habitantes do Brasil foram os portugueses, né? Vocês aprendem isso na escola, que os portugueses estavam indo para as Índias buscar os temperos, né, os condimentos, e aí se perderam no meio do caminho e vieram parar aqui no Brasil. Pronto, o Brasil foi povoado pelos portugueses. Mas errado, tá errado isso. Quem habitava o Brasil antes? Os indígenas. Então, o Brasil era um país que não era colonizado? Não. Ele era um Brasil colonizado por indígenas, né? A gente tem a participação dos indígenas ao longo da nossa história. Nós temos aí, eles trabalhavam para puxar o pau-brasil. A troco de quê? A troco de utensílios. Eles achavam, por exemplo, essa garrafa era bonita. Ah, não, se você levar 5 pau-brasil para o navio, eu te dou essa garrafa. Ah, o indígena não conhecia a xícara. Olha, se você levar 5 pau-brasil lá para o barco, eu te dou essa xícara. Então, eles não eram civilizados, porém já habitavam o Brasil. Aí agora vamos voltar lá no golpe da maioridade. Né? Quando Dom João, lá de Portugal, percebeu que o Brasil estava bagunçado, que os regentes não davam conta de conter a revolta, porque os escravos fugitivos ficavam revoltados. Aí a gente tem a participação dos fazendeiros, que pagavam altos impostos, também não estavam satisfeitos. Nós tínhamos também os mineradores, né? Eles extraíam o ouro e pedras preciosas, mas ele tinha que tirar a quinta parte desse ouro e pagar como imposto, chamado imposto do quinto. E vocês estudaram isso, né? A turma da tia Tatiana, que meus alunos estudaram. Esse ouro, então, o pobre naquela época, ele não tinha direito a muita coisa. Então, se ele tinha 100 reais,
R$ 95 ele tinha que pagar em imposto para a coroa portuguesa. Aí o Dom João falou, não, essa bagunça não dá não. Vou colocar meu filho lá, porque já tinha parado de riqueza para Portugal. Porque nós fomos que fizemos Portugal ficar rico, né? Porque nós tínhamos pau-brasil, nós que tínhamos o ouro, nós que tínhamos a bauxita, nós que tínhamos as esmeraldas. Então, aí eles resolveram dar o golpe da maioridade. Só que o Dom Pedro, mesmo sendo filho de um rei português, mesmo sendo português, foi ele que declarou a nossa independência, né? Foi ele que fez lá o processo de ir para a beira do riacho e declarar a independência do Brasil, porque nem ele estava satisfeito com o que estava acontecendo no Brasil. Agora, eu pergunto para vocês, hoje, atualmente, com tanta crise que a gente está tendo por aí, que a gente observa, estamos vivendo uma pandemia. O Brasil nunca viveu uma pandemia, né? Então, nós temos aí uma pandemia em que gera crise econômica. Ou seja, está faltando o quê? Dinheiro. Tinha pais de família que tinha 2 empregos. Hoje tem pai de família que não tem nenhum emprego. Ou seja, tem como, pergunto para vocês, tem como nós sobrevivermos sem dinheiro? Não. Por quê? Nós precisamos pagar os impostos, nós precisamos fornecer o quê? Melhor condição de vida para quem mora com a gente, e tudo isso gira em torno do dinheiro, tá? Então, tia, mas o dinheiro não compra tudo. Correto, o dinheiro não compra tudo. Mas, infelizmente, o dinheiro, ele é algo que é essencial no dia a dia. Tia, mas eu não pago imposto. Paga. Você compra um suco. Vamos usar o exemplo da nossa escola. Você vai lá na cantina e compra um suco. Quando você compra um suco, o imposto está junto do preço. Então, você paga um pouquinho mais caro nesse suco porque o imposto que o governo cobra está embutido nele. Então, você, criança, paga imposto também. Tá? E só lembrando, tia, mas foi o governo que deixou o Brasil assim. Não, gente. Isso é coisa que vem acontecendo ao longo do quê? Dos anos. Então, se você tiver dúvida, depois quiser ver novamente esse vídeo, ele está lá na YouTube disponível, chama O Período Regencial, você pode assistir ele de novo para você poder te ajudar a responder a tarefa, tá bom? Agora eu quero um livro, pega um livro de história aí para mim. Depois. Aí, no período regencial. Professora, Meu livro tá todo lindo, olha, tudo rosa. professora, Oi? agora tem uma pergunta na minha cabeça. E no Brasil, agora, ainda existe pau-brasil, ouro, coisa. O que acontece? O pau-brasil, ele é uma árvore típica do litoral brasileiro. Digamos que a gente tem aí algumas espécies, mas ela é proibida você fazer a poda dessa árvore, porque o IBAMA, ele protege. Tá? O órgão ambiental, ele protege a poda, porque já é uma árvore extinta. Então, aqui em Goiás, nós não temos pau-brasil, porque o nosso clima é um clima mais quente. Então, você vai encontrar ele ali na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, que são lugares mais frios, mais úmidos. Mas existe, sim, pouco, mas existe. O ouro também existe, mas raramente você encontra, tá? É preciso muita escavação, para você poder estar encontrando ouro. Não era como antigamente, que você fazia um buraquinho e você achava um ouro, né? Mas é aquele tal negócio, o Brasil está sendo explorado há mais de 500 anos, né? E se eu corto uma árvore, Esther, e não planto, o que vai acontecer? Não vai nascer outra árvore no lugar, não é verdade? Sim. Oi, quem mais quer perguntar? Então, vamos pro livro. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se aposentar de ser professora, tem um lugar que você pode ir lá no Canadá. Lá é um ótimo lugar para aprovados. Ô, Lucas, o que isso tem a ver com o conteúdo da prova? Eu não faço atenção da prova. Vamos prestar atenção. Vamos lá na página 83, onde fala sobre as revoltas. Aqui, ó, 83. Lembra que lá no vídeo eu cheguei a pausar para vocês, falei, olha, grava esse nome.
Cabanagem, Sabinada, Guerra dos Farrapos. Estão lembrados? Então, olha só, nós temos aí a primeira guerra que aconteceu, que foi a Revolta dos Malês. Ela durou só um ano, tá? Essa revolta, ela durou no ano de 1835. Tia, mas o que essa revolta queria? Olha lá no livro. Os revoltosos desejavam tomar o governo da Bahia e, para isso, lutaram contra os soldados do governo, mas foram derrotados. Então, muitos revoltosos, eles morreram em combates. Outros foram presos e condenados a trabalhos forçados, a expulsão para outras terras e até mesmo a pena de morte. Então, Tia, qual página? Na página 83. Aquela pessoa que se revoltava contra a coroa portuguesa, o que acontecia com ela? Ela era condenada à pena de morte. Então, ó, você não pode pensar, né? Por que não existia escolas antigamente? Só existia escola para ensinar artes, pintar, né? Fazer pinturas, ciências e etiqueta. Por quê? Porque o governo, ele proibia a pessoa de pensar. Então, eu não posso pensar. Não vai ter escola para pensar. Tem que ter escola para aprender a fazer as coisas. As mulheres, por exemplo, nunca na vida que você ia para uma escola estudar, meninas. Vocês acham que se fosse lá atrás, vocês iam estar aí estudando? Não. Vocês iam aprender a limpar uma casa, vocês iam aprender a passar roupa, a como cuidar dos filhos. Então, a mulher não tinha direito a participar, né, dessa era da política e das revoltas. Agora, você pensa hoje. Hoje nós dirigimos, nós trabalhamos. A gente tem mulher aí, motorista de ônibus, tem mulher donas de empresas, né, de multinacionais. Então, hoje a mulher, ela ocupa essa função, né? Nós ocupamos um espaço maior na sociedade. E o homem, hoje em dia, ele tem direito a quê? A votar, mesmo ele sendo pobre, ele tem direito de votar, assim como nós, mulheres, também temos direito de votar e de fazer as nossas escolhas, né? Você tem direito a escolher a sua profissão e de ser alfabetizado. Ser alfabetizado está dentro do estatuto da criança e do adolescente. A criança, ela tem que ser alfabetizada. O que é ser alfabetizado? É você aprender a ler, você aprender a escrever. Eu não sei se é o caso de vocês, mas tem muitas vovós e muitos vovôs que não sabem ler e não sabem escrever. Né? Por quê? Porque eles não tiveram essa oportunidade lá atrás que vocês têm hoje em dia. Você fala assim, ai tia, mas é tão chato estudar pelo computador, sim, mas é algo que para nós é novo e é algo que vem consigo no aprendizado, né? Eu consigo fazer algo diferente mesmo estando todo mundo longe, não tem ninguém perto um do outro, mas eu consigo estar perto mesmo que virtualmente. Então, os revoltosos essas pessoas que iam contra o governo, a cabecinha voava. Não é como hoje, né? Hoje a gente, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Aí vai pra rua, bate panela, né? Você tem direito a opinar sobre o que você quer, você tem direito a escolher quem você quer colocar na presidência, né? Do fato histórico, nós tivemos 2 impeachments na história do Brasil. Nós tivemos com o Fernando, o Collor, e hoje nós tivemos com a presidente Dilma. Então, isso quer dizer o quê? Que o brasileiro, né, o cidadão brasileiro, ele consegue fazer as coisas, ter direito a fazer as coisas, aquilo que ele tem vontade de fazer. Lembrando que tudo aquilo que eu quero fazer, ele tem consequência. Você fala para sua mãe, fala para você assim, não mexe na porta. Ela vira as costas. O que o seu cérebro pensa? Eu vou mexer na porta. Só que quando você mexe na porta, o que acontece depois? Palmadas, né? Ou um castigo. Mas é consequência daquilo que você escolheu. Vai lá na página 84 para mim. Eu tenho uma cabanagem. Lembra que lá no vídeo falou sobre a cabanagem? A cabanagem, ela durou 5 anos. Ela durou de 1835 até 1840. Então, quando a revolta de Malês acabou, o que aconteceu? De imediato, eles começaram a cabanagem. E quem eram essas pessoas, tia, que faziam parte dessa revolta? Eram pessoas muito pobres mesmo, que não tinham... Qual página? Na 84.
eles não tinham onde morar os cabanos, então eles foram morar em barracas, cabaninhas, feitas nas margens do rio. Por que na margem do rio? Porque poderia pescar, poderia caçar sem custo nenhum. E o que eles mais queriam? O que esses revoltosos queriam? Eles queriam o quê, ó? Eles queriam escolher o presidente da província. Eles não queriam nada mais que isso. Eles queriam escolher quem ia governar a província, que hoje nós chamamos de Estado. Os revoltosos chegaram a decretar a República Paraense, mas foram derrotados e punidos por tropas do governo. Ou seja, também foi uma revolta que não teve sucesso. Muitas pessoas morreram porque foram contra o governo português. E, ao mesmo tempo, né, eles tiveram também o quê? O livre-arbítrio durante 5 anos. Eles ficavam ali, tinham, né, o momento deles, mas, infelizmente, a revolta também não foi para frente. Então, 2 revoltas que não tiveram sucesso. Cabanagem e a revolta dos malês. Faço uma pergunta para vocês. Se alguém souber, abre o áudio e me responde. Dentre essas 2, entre a revolta do malês e a revolta da cabanagem, o que foi igual na revolta do malês e igual na revolta da cabanagem? O que eles de iguais? Eles queriam escolher o presidente? Não. Ou o prefeito? Tia, todos foram derrotados. Todos foram derrotados. Porque o governo português, ele era o quê? Mais forte. E até agora, nessas 2 revoltas, nós só falamos de quê? Dos pobres. Nós falamos dos ricos? Falamos de algum fazendeiro rico, dono de engenho? Não. Não. Né? Lógico que não. Por quê? Porque eles eram ricos, né? Eles tinham grandes fazendas, grandes engenhos. Eu me lembro de uma história dos ricos. Sabe qual? Qual? Aquela que eles colocavam o nome do príncipe na porta para marcar qual era a casa deles. Aí os moradores daquela casa tinham que sair, morar na rua. Sim. O Chico tomava a casa deles, colocava lá o nome dele, Pedro Alves Cabral. Muito bem, você lembra. Pedro Alves. Você lembra da minha né? Príncipe regente. Era mesmo. Né? Os ricos, eles... Nessa caixola eu guardo tudo. Muito bem. Quando os portugueses chegaram no Brasil que não tinham aonde morar, né, eles escolhiam uma casa, os soldados iam tirar as pessoas da casa. Ô, tia. Oi, Leonardo. Leonardo? Ladrão. Ah, tá. Então, isso acontece. É que nem minha mãe sempre diz, aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Isso é chamado de conhecimento. Às vezes você pensa assim, né? Teve até uma mãe esses dias que falou para mim assim, ai, tia, mas por que tem que estudar história? Ninguém fala nesse Dom Pedro, ninguém fala nesse Dom João. Mas olha que interessante, esse áudio. Eu estava assistindo a televisão há uns dias atrás, aquele programa do Silvio Santos, que passa no domingo à noite. E aí, tem um jogo lá, aquele negócio de bolsa das famílias, que as famílias vão, ele faz uma pergunta e as famílias escolhem a bolsa. Sei. E eu achei interessante porque no dia que eu estava assistindo, era muita pergunta sobre o início da história do Brasil. Né? Ele chegou tinha uma pergunta que eu me lembro muito bem, que ele perguntou quantos anos tinha o Dom Pedro quando ele foi deixado aqui no Brasil. Olha para vocês verem. E é um conteúdo do quê? Do 4º ano. E sabiam que a pessoa que respondeu errou? Eram 4 pessoas. Nenhuma acertou a resposta dele. Sim, então tem que história, ela tá participando no nosso dia a dia. Não tem como correr da história. História, ela tá presente. Eu uso matemática. Ô, tia, deixa eu te falar uma coisa. Oi. Ô, tia, aonde a minha mãe nasceu foi a guerra lá do Pedro Alves Cabral. Ela foi lá nos túmulos e viu escrito Descanse em paz, Pedro Alves Cabral. Tava escrito, ela viveu lá naquele país. Ah, isso deve ser muito bom. Eu gostaria... Eu falei assim, por que você não desenterrou o túmulo e pegou? Ah, não. Não me tia. Não. Oi, amor. Ele tinha 18 anos.
Não, ele tinha 5 anos. Quando Dom Pedro ficou no Brasil, ele tinha 5 anos. Ah, eu tô pensando que você tá falando E a mãe dele mais velho. Quando aconteceu, ó, escuta, e quando aconteceu o golpe da maioridade, ele tinha 14 anos de idade. Ele não chegou a completar 18 anos para assumir o trono, para receber a coroa. Né? Ele recebeu com 14 anos de idade. Oi, amor. Eu tô pensando que você tá falando do filho mais velho. Não, tô falando do Dom Pedro mesmo. Então, olha só. A nossa aula falta 2 minutinhos para acabar. Eu vou continuar essa revisão amanhã, porque essa revisão é muito importante. Não esqueçam que vocês têm aula com a tia Juliette. Ela pediu para vocês olharem no sistema para ver o horário no sistema de vocês, mas é só os alunos da tia. Ô, tia! Tia. É 2 horas, tia? Só um minutinho. Só os alunos que eram da professora Tatiana. É 2 horas? 2 horas da tarde. É hoje? Não entendi, tia. Vem cá! Fecha o áudio. Vocês vão olhar. Ainda tá travando tudo. Vocês vão olhar para mim. Sai! Vão olhar. Vão olhar. Que dia tá acabando a aula? A minha avó falou bem assim. Se tarefa de hoje, de ontem, é tudo no caderno ou no livro? É pra eu copiar no caderno ou no livro? No caderno, vovó. História no caderno. Oi, amor. Não vai dar pra mim participar, que minha irmã também, ela estuda. Ela estuda. Aí, ele tem que entender porque tá tudo gravando. Participar da aula com a tia Juliette. Aí vocês vão falar. Porque a aula dela começa 1h. Ela não participar. E eu também não vou, tia. Eu tenho que ir colocar. pro futebol. Vocês vão fazer para mim, então, história na folha, tem que pegar na escola, tá? História tem que pegar na onde? Aonde que tem que pegar a história? Na escola. Tia, eu Tá vou bom, pegar tia? hoje com vocês, eu já fiz. Então, tá bom, então. Quem fez, ótimo. Não esquece que tem que colar no caderno. Oi. Vai. 1, 2, 3, ela vai acabar. Fecha o áudio. Nossa aula hoje. Oi. A nossa aula por hoje acabou. Já passaram 11 horas. Tia. Sozinho. Oi, Igor. Ô, tia, não entendi que é pra gente ir lá na tia Juliana. Ô, tia! É tudo pra copiar no livro. No caderno. Tá travando tudo. Tá travando muito. Mas é Papo do caderno. WhatsApp. Quem ficou com dúvida, manda uma mensagem no WhatsApp da escola. Toda essa área do dia 12 de junho é pra fazer no canal do livro. No caderno. Igor, é no caderno. Escreve no bate-papo, tia, ele não tá ouvindo. Eu já escrevi. Amanhã não se atrasem, porque amanhã não tá, para não ficar perdido de novo. Tá bom, quarto ano? Então, ó. Beijo para vocês. Coraçãozinho. Ó. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Viu? Não vou chorar. Deixa eu fazer o teatro, tia. Deixa eu fazer o teatro. Porque a aula tá acabando. Vamos lá? Beijo para vocês. Até amanhã. Até amanhã.